Vivemos hoje no que chamamos de uma revolução 4.0, baseada em tecnologia e informação. Agora pare e pense numa sala de aula tradicional. Aquele formato dos alunos enfileirados, escutando a oratória do professor, remete a uma educação compartimentada, pouco participativa. Agora, se vivemos numa sociedade em rede e não linear, precisamos reagir e incorporar a tecnologia e a presença ativa do estudante, e assim viver a idade mídia. Pode não parecer, mas esse estúdio aqui é também uma sala de aula, onde acontece o LabMe, uma experiência de criatividade, comunicação e educação midiática, onde os estudantes produzem aqui o programa Idade Mídia. Jamais uma sala tradicional daria conta de uma aula como essa. Agora eu vou aqui na parte técnica conversar com o nosso diretor, o Léo Brant. Fala, Léo. E aí, Ale? Tudo bem? Beleza? Tudo bom. Soube que você visitou com a equipe uma escola em São Paulo muito diferenciada nessa questão arquitetônica que leva os espaços muito a sério no aprendizado, né? Realmente uma experiência fantástica, vocês vão ver aí. E muita coisa que dá para se inspirar com pouco recurso, viu? Perfeito. Depois da gente conhecer essa escola, a gente volta para o estúdio para conhecer a Linda Benites e conversar com ela. Ela que é designer de ambientes e vai poder contar para a gente como é desenvolver tecnossalas, ou salas onde o aluno é o centro do aprendizado. Eu gosto das utopias. A utopia não é um não lugar, é aquele lugar que ainda não está próximo para mim. As paredes, elas não são um impedimento para aquilo que a tecnologia permite. O computador aqui é tão importante quanto o caderno no qual elas escrevem. Eu sou de São José do Rio Preto. Eu tive a sorte de ter sido aluna de professores muito jovens que estavam levando todo o pós-estruturalismo francês lá para o interior. Tudo isso compuseram um cenário bastante rico em termos de linguagens, né, para a minha formação. Eu era uma professora que tinha a liberdade de injetar num programa uma série de experiências com literatura estrangeira, com literatura contemporânea, com cinema, com música. Poderia haver um espaço para isso que invadisse a sala de aula e tirasse as próprias paredes da sala de aula, fazendo das escolas um campus aberto. Eu descobri que a Avenues, em Nova York, era uma das escolas que estava atualizando muitas das minhas leituras. Nossa, como é que uma escola pode se chamar aquilo que está fora da escola? Porque avenues são avenidas que podem juntar pessoas de diversos segmentos, de diversos bairros, de diversas línguas e de múltiplas direções, né? Eu sempre acreditei que uma escola tinha que lançar pontes para fora de suas salas. Pensa numa arquitetura do aberto, não numa arquitetura do fechado, não numa arquitetura sem paredes, não numa arquitetura de ilhas. Isso é maravilhoso como linguagem, né, que constitui a Avenues. E aqui a arquitetura é bem diferente, tem muito mais, acho que espaço comuns que a gente às vezes usa para as aulas e a gente fica no recreio. E as salas também são diferentes, as mesas são em dupla e a gente sempre faz algum círculo ou arruma a disposição de acordo com a aula. Várias atividades a gente faz no computador, então pesquisa é uma coisa que a gente faz muito e a tecnologia facilita muito, né? Porque a gente tem acesso a várias bases de dados e a várias assim, bibliotecas online. Acho que agora eu estou num programa que a gente faz os exercícios no iPad e depois uma professora de Nova York corrige os exercícios por esse aplicativo. Então é uma conexão global também que a tecnologia que possibilita. É como se ela reproduzisse nesse espaço, né, nesse prédio, nessas escolas, aquilo que no mundo hoje é a interconexão. Não é uma arquitetura de espaços fechados, mas de espaços abertos, de vozes que se entrecruzam. É exatamente a arquitetura das redes. Essas telas, elas atualizam o ontem, o anteontem, um pouquinho da história da escola. Então, as avenidas são os fios de redes
que permite que pessoas de diferentes línguas, em diferentes pontos do mundo, estejam em diálogos possíveis. As telas, elas tiram a linearidade do discurso escolar e elas trazem a simultaneidade de vozes para dentro da escola. A escola tradicional é sempre uma escola só diacrônica e é uma escola muito baseada em salas fechadas. Essas telas, elas rompem os muros do tempo. Elas trazem o ontem, elas trazem o anúncio do que vai acontecer amanhã e elas interconectam os campos da China, Nova York, São Paulo, as salas de aula, os pais aqui presentes, os professores. E eu acho que isso acontece também com os estudantes em sala de aula, né? Eles são estudantes que trabalham quase o tempo todo com as suas telas, eles conversam com seus colegas em tela, com os professores em tela. Só que essa tela é uma forma de sincronização das comunicações dentro da escola. Ela não é uma tela só que lança a criança para fora do mundo. Ela interconecta as salas de aula e os estudantes. Então, ela é uma forma de comunicação e não de alienação. Eu percebo que hoje acontece algo análogo. A caneta como um prolongamento das mãos. Roland Barthes falava isso. Para falar daquele homem dos anos 40, dos anos 50 e dos anos 60 que vai se alterando, as tecnologias, elas impregnam a sintaxe dos nossos pequenos estudantes apenas como um suporte, como instrumentalidade. Se o currículo hoje está preocupado com o futuro, ele não pode deixar de considerar o presente como parte da sua linguagem. A tecnologia pode colocar o aluno no centro do aprendizado, mas a arquitetura escolar, o espaço da escola tem que abraçar essa nova combinação. É sobre isso que eu vou conversar hoje com a Linda Benites, que é designer de ambientes, tem uma vasta experiência em misturar a educação com o espaço físico. Linda, obrigado por ter vindo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para o Idade Mídia. Os participantes do LabMe e eu estamos muito felizes de ter você aqui e ansiosos para conversar. E eu cheia de esperança que enquanto fizermos roda para falar de educação, a coisa continua rodando. Então, vida longa para o programa e muito feliz de estar aqui. Desde o bielorrusso, o Levi Vygotsky, ele já trazia essa ideia de que o ambiente influencia na aprendizagem, né? Na tua experiência, como você vê esse cenário hoje? Eu gosto de colocar sempre que a escola é o espelho da vida, né? Então, se a escola é o espelho da vida, a vida é dinâmica. E essa dinâmica precisa acompanhar os espaços físicos. Estamos no meio de uma revolução, a revolução tecnológica, e o espaço não acompanhou ainda essa revolução. Como temos no Brasil escolas feitas, corredor, salas de aula, corredor, salas de aula, como hospitais, como prisões, é tudo o mesmo modelo, em algum momento serviu. Só que a roda girou e os ambientes não acompanharam. E agora, com a tecnologia, o que acontece? O aluno ele tem total autoridade sobre o espaço e ele hoje é o centro desse lugar. Juntamente com o professor, vamos pensar como aproveitar as escolas que já existem e transformá-las em espaço de aprender, não mais em espaço de ensino. Nosso desafio é pensarmos juntos como colocar essa fluidez dentro desses espaços. O Idade Mídia não é só o programa que você vê, mas é também o LabMe, que é um laboratório de experiências em comunicação, em linguagem, que envolve muitos participantes. Como é possível inserir a tecnologia nas salas de aula de uma maneira saudável, mas principalmente humana? A primeira coisa que acontece dentro de um trabalho desse é a reformulação do método pedagógico. Para onde vamos, o que queremos e que tipo de pessoas nós vamos formar. A gente sai do campo do ensino e passa a ser um lugar de aprender. Esse lugar de aprender, ele precisa ser como na sua casa. Depois
analisar se aquele método pedagógico é preparado para essas intervenções. Fazemos os ajustes de que tecnologia nós vamos trabalhar, quem vai entrar o celular, vai entrar o tablet, uma televisão interativa, um projetor, um óculos 3D, quais são esses elementos? E como última etapa, entra a humanização dos espaços. Transformar, a tecnologia já está inserida nesse caldo, aí nós deixamos ele mais humano possível. Como isso acaba influenciando na prática num espaço escolar, por exemplo? Observar o espaço que tem. E cada canto, obrigação transformar em espaço de aprender. O corredor é espaço de aprender. A sala de geografia não precisa ser aqui dentro, ela pode ser na varanda, na entrada, no hall, na praça de alimentação. Todo o ambiente, absolutamente, todos os cantos da escola podem ser transformados em ambientes de aprender. Todos eles previamente planejados, depois linkados com o uso da tecnologia. O Mato Grosso do Sul está com cidades no interior, com escolas de ponta, com 8, 10 ambientes desenvolvidos, com robótica, makers, labs. Então, o que a gente fez? Com a equipe de designers, de arquitetos, de pensantes, a gente trabalha o piso, passa um rio de águas profundas, que é a educação, e os alunos margeiam, as carteiras fazem movimentos como a mata ciliar. Então, se você tem um piso todo azul, o mobiliário vem em verde. Quando você senta, você é parte daquela natureza. Aquilo está recheado, tecnologia, tudo, mas bateu na tua natureza humana. Supondo que a gente teria esse ambiente muito mais fluido, muito mais participativo, inclusivo, o que vocês acham, como vocês acham que seria o futuro das pautas de ensino? Como que isso seria daqui para frente? Porque eu acho que uma coisa complementaria a outra, né? Não adianta a gente ter um espaço fluido e inclusivo, sendo que o ensino que a gente recebe é extremamente precário ou não participativo. Se você não transformar a própria metodologia, como a Linda falou, focar em habilidades e competências e não repetir aquela escola conteudista, não é que a gente está acostumado, não adianta você estar num espaço que te acolha tanto, sendo que o que você vai viver lá dentro não corresponde a isso. Acho que essa é uma questão para ser desenvolvida durante toda a primeira temporada do Idade Mídia. Nosso desafio está sendo exatamente esse, é fazer essa ligação, analogia com tecnologia da maneira mais viável economicamente possível para poder tornar real para nós no Brasil. Eu gostaria de saber qual é a próxima etapa dentro desse projeto, que tem sido implantado em diversas instituições, tornando o ensino mais criativo e tecnológico. Eu acho que reformulando o processo educacional. O próximo estágio é dar um passinho para trás para analisar o tamanho da revolução e aí começar a analisar os métodos pedagógicos. E o que nós vamos fazer e o que é possível fazer sem que a gente precisa ter um monte de dinheiro para fazer essas intervenções de maneira criativa e viável. Tem uma sala de geografia que a gente desenvolveu, a gente fez um mapa-mundi de 5 metros por 8, numa área externa, um mapa-mundi gigante. E em volta colocamos bancos de madeira feita pela carpintaria da escola e plantas e plantas e plantas e chamamos ela de Praça Mundo. E as crianças se apoderaram daquela praça de uma forma que elas sentam, aquilo é dele, ele estuda em cima, ele está estudando na Noruega, não é um painel de LED que está ali, é uma coisa analógica, aí ele sai, prepara tudo aquilo e lança na tecnologia. Linda, muito obrigado por ter vindo de Campo Grande participar com a gente do Idade Mídia. Muito obrigada em forma de parabéns por estar gerando a roda da educação, pensando a educação brasileira, Alexandre. Parabéns, vida longa ao programa e aos jovens. Muito obrigado, muita honra de estar aqui. Para você acompanhar as discussões para além do programa, use a hashtag Idade Mídia nas redes sociais e depois pegue as discussões para usar na tua sala de aula. Vejo você no próximo episódio. Até lá!